Eu demorei para entender tudo que se passava na minha vida, por que as coisas aconteciam de determinada forma, o que aquilo queria dizer para mim, enquanto pessoa que não tinha essa relação estabelecida com a espiritualidade, mas eu precisava entender aquele processo. E eu mergulhei num processo de compreensão, passei por vários meios espiritualistas, de religião, justamente para que eu entendesse o que era aquilo. Então eu busquei sempre ter uma forma de me conectar de maneira muito própria, seguindo a minha intuição. É porque eu sentia que não era daquele jeito. Muitas vezes a gente aprisiona os métodos achando que aquele é o melhor jeito. Eu acredito, inclusive, que se eu tenho uma maneira muito livre, muito libertária de conectar com a espiritualidade, eu não devo tornar isso uma regra, como se a minha forma seja a única e exclusiva e a correta, a mais eficaz. É isso que acontece na maioria das vezes com todas as questões que envolvem algo que não tem nada escrito. Nós vamos aprendendo, nós vamos captando, nós vamos nos imbuindo dessa conexão para chegar onde chegamos. E é justamente isso que nos torna únicos. Mas nós precisamos acreditar naquela conexão, justamente porque ela é nossa. É uma maneira muito própria, muito única. Porque para mim, ritual é uma forma de conexão que não pode ser alterada. Eu posso ter o meu jeito de me conectar, acender uma vela, ou fazer uma prece, fazer uma meditação, eu estou me conectando. Mas isso pode não significar para você. Isso pode ser algo que para você não vai fazer o menor sentido, porque depende da maneira que eu percebo o mundo, que eu entendo as relações. A espiritualidade é relacionamento. É o meu relacionamento, principalmente com as minhas crenças internas. Então, se eu tenho que esquecer as minhas crenças internas para me conectar com a espiritualidade, porque exige-se um ritual, então já não é espiritualidade. É um manual de regras, é uma forma, um conceito, um jeito de me conectar. Então, eu não posso exigir que você faça como eu faço, assim como eu não vou me obrigar a fazer da maneira que você faz, que outra pessoa faz. Então, aí está o princípio da liberdade. A espiritualidade é livre. E nesse meu processo todo, eu entendi que essa liberdade de sentir, de pensar, de ver, de analisar, é o que me tornava única. Então, eu passei pelo processo de crer que tudo aquilo era verdade, era real, não era uma fantasia, não era equivocado o jeito que eu estava me conectando. Que também havia verdade na forma que eu me conectava. Mas eu tinha que entender a maneira que eu sentia, para aquilo se fundamentar, se enraizar em mim e se tornar real. Nem tudo são flores. Eu levei um tempinho aí, viu? Para chegar nessa autoestima com a minha intuição. Porque eu ficava comparando. Mas é diferente. Mas eu não consigo sentir assim. Aí alguém vem e diz, você, o que você sentiu? Eu não senti nada. Então, como é que eu explico isso? Muitas vezes eram uma forma de dizer assim, se prepare. Vem fortes emoções. Porque eu estava presa àquelas ideias de rituais. Tem que ser assim, tem que ser assado, não pode ser 18 horas, não pode ser, não pode isso, não pode aquilo. Então perceba que eu também precisei me libertar desses conceitos para eu poder, de fato, me sentir
parte, me conectar, ter confiança naquilo que eu fazia. Para eu chegar aqui, neste momento, e ter a tranquilidade de conversar com vocês e dizer, é assim que eu entendi, é assim que eu aprendi, é assim que eu me conectei. Eu precisei de muita coragem para esses conceitos. Algumas pessoas vinham e diziam, mas não é assim. Mas isso tu fez de errado. Porque isso, porque aquilo. E eu ficava, ué, gente, mas eu vi, eu senti, eu intuí, eu me conectei. O que tem de errado? Que as pessoas só queriam decidir a maneira que eu sentia. E isso acontece principalmente com as mulheres. Tem sempre alguém que vem e diz, olha, não é assim que você deve ler, não é assim que você deve sentir. Se você sentiu assim, cuidado, é obsessão. Eu ouvi isso muitas vezes. Cheguei a ficar muitas vezes chateada com essas questões de obsessão e obsessão. E eu tive que me desconstruindo, me desligando dessas ideias para eu conseguir chegar e dizer para vocês hoje, como antes de começar a falar, eu tirei uma carta. E essa carta, ela simboliza a construção de um legado sólido. Não é porque tem aqui as moedas que só se refere a dinheiro. Então perceba que no momento em que eu estou aqui me dedicando a isso, as informações estão chegando. É sólido. É um legado que precisa ser construído. Porque eu estou aqui para falar sobre como foi subir essa montanha. Porque a gente tem que confiar na nossa intuição. Eu demorei a acreditar que fosse possível. Eu demorei. Porque eu tinha medo das críticas, o medo do fracasso. Mas todas as vezes que eu desisti, eu fracassei. Já era um fracasso. A desistência é um fracasso. Eu pensei, como que eu vou mostrar para as pessoas esse legado espiritual que eu tenho, se eu tenho medo da crítica, se eu tenho medo do invisível? Olha que contraditório. Quando a gente quer vencer os desafios, ter êxito, quando a gente quer construir um legado verdadeiro, a gente tem que ter coragem para caminhar e recolher as nossas moedas para chegar aqui no 10 de ouro. Juntado tanta coisa boa, tanta coisa rica de valor, de sabedoria, de processos, de intuição, de carinho, que nem todas as moedas do mundo vão pagar essa satisfação. E é isso que eu tenho feito aqui. E tenho a plena certeza absoluta, de que toda essa experiência aqui, ela vai se tornar um diálogo com o mundo. É por meio da minha escrita, das minhas palavras. Eu costumo brincar e dizer que é o poder da minha caneta. E eu continuarei com a minha caneta forte. Hoje eu estou adaptando a minha caneta para a minha fala, o poder da minha fala. É isso que a gente deixa para o mundo, a coragem de fazer o que muitas pessoas não têm. Muitas mulheres têm muito para compartilhar, muito para dizer, muito para explicar, muito para ensinar, mas a construção social exige que ela fique restrita a espaços, que ela não pode aparecer, que ela não pode brilhar. Mas aqui nós vamos brilhar juntas. Eu quero ter vocês do meu lado para a gente construir esse legado de amor, de companheirismo, de solidariedade. É assim que a gente vai construir o nosso legado nessa comunidade de tarô
e livros.